Irmão, que o irmão Pedro é apenas o nosso irmão Pedro. Mas a partir do momento em que ele assumir a tribuna, o Espírito Santo de Deus conduzirá, falará através dele. Por isso não perca a oportunidade, esteja sempre atento. Não fique preso às palavras de Pedro. Fique preso às palavras do Senhor que sairão da boca do irmão Pedro. Amém? Isso é muito grande. Louvado seja Deus. Deus, aqui se encontra, meu Pai, o teu filho. O Deus que se colocou na brecha, Deus, para que o Senhor pudesse usar. Passamos para os teus cuidados, ó Deus, a vida do Pedro, Senhor. Tu sabes, ó Pai, que este jovem está com esta missão de muito tempo. Mas aprove ao Senhor, ó Deus, que fosse nessa noite. Por isso eu te peço, meu Deus, nessa noite, usa o teu filho. Prepara os nossos corações, Senhor. Queremos ser alimentados com a tua palavra. Que ao abrir da sua boca, o teu Espírito Santo possa falar através da vida dele. Ó Deus, concede ao nosso irmão, Senhor, que ele possa entregar tudo aquilo que ele preparou, Senhor, para esta noite. Ó Deus, nós, como igreja do Senhor, somos gratos a Ti, Pai, por esse privilégio. Meu Deus, que através da vida do Pedro, Senhor, outros jovens possam assumir também esta missão. Que ele seja, Deus, apenas uma fagulha, ó Deus, da chama que o Senhor arderá em nossos corações. Por isso, Deus, eu coloco diante do Senhor a vida do nosso irmão Pedro. Usa, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que tudo seja feito para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Em o nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quero agradecer primeiramente ao meu amigo Espírito Santo por estar aqui. Louvo e exalto o nome dele por essa grande oportunidade de estar pela primeira vez levando a palavra do Senhor em cima do altar. Confesso aos irmãos que estou muito nervoso, não é fácil estar aqui, né? Mas deixar o Espírito Santo me usar conforme Ele quer. Antes de lermos o texto da qual a gente escolheu como base para esse culto, ele faz uma breve oração, não anulando a oração da missionária. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, Pai, para exaltar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Senhor, meu Deus, agradeço a Ti, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos conduziu, Pai. Senhor, meu Deus, ministramos e louvamos o Teu santo nome, agora é a hora da palavra, de alimentar, ó Pai, do Seu rebanho. Pai, eu peço que o Senhor venha me conduzir conforme a Tua vontade, me usar conforme a Tua vontade, Senhor, meu Deus, que eu não venha me limitar somente a mim, mas que eu venha permitir que o Senhor me use da forma que o Senhor quiser, Pai. Senhor Jesus, que eu venha falar tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Pai, abre, Senhor, os nossos corações para que a Tua palavra entre, Senhor, e faça a morada, Senhor. Para que ela caia em terra fértil e produza bons frutos, ó Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir, Pai, em nome de Jesus, e abrir o nosso entendimento para entender o que o Senhor quer falar conosco nessa vida, em nome de Jesus, amém. Irmãos, abra sua Bíblia no Jeremias 29, versículo 13. Versículo 13. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, irmão? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Irmãos, o capítulo 29 de Jeremias vai falar de uma carta da qual o profeta Jeremias envia ao povo de Judá que se encontra em cativeiro. O povo de Judá se encontra... Podemos acertar, irmão.
o povo de Judá se encontra em cativeiro e Jeremias escreve essa carta para enviar uma mensagem de consolo, mas também de confronto. Se formos para entendermos melhor o contexto, o povo de Judá estava vivendo um momento de declínio, um momento deturbado, um momento de apostasia, na qual eles se afastaram da presença do Senhor, da qual eles preferiram buscar outros deuses ao invés de buscar o Senhor, o Deus vivo. E a partir disso, irmãos, eles tinham um padrão de vida. Deus os concedeu um padrão de vida, que era somente buscar a Ele, adorar a Ele e cultuar a Ele. Logo, o povo de Judá passa a se rebelar contra o Senhor. O povo de Judá passa a se misturar com outras nações, passa a se aliar com nações da qual o Senhor tinha falado para que eles não se aliassem. Com isso, eles vieram a adorar e a cultuar e até sacrificar a outros deuses, fazendo assim, vivendo em um momento de esfriamento da fé. Aleluia, Jesus. E o profeta Jeremias, vocacionado pelo Senhor, foi usado para profetizar contra essa nação de Judá. E por muitas vezes, se formos olhar a partir do capítulo 1 até o capítulo 29 de Jeremias, por muitas vezes o profeta Jeremias foi usado por Deus para exortar o povo ao arrependimento, a exortar o povo para se voltarem ao Senhor de todo o coração. Só que eles rejeitaram essa palavra, eles rejeitaram a profecia qual Jeremias tinha profetizado contra o povo de Judá. Eles passaram a viver conforme a sua própria vontade, conforme o seu próprio desejo, e se afastaram do Senhor e não quiseram mais buscar o Senhor. E, irmãos, no momento em que eles se afastam do Senhor e rejeitam a palavra de Jeremias, Deus ira contra o seu povo e por meio do profeta Jeremias anuncia o exílio de 70 anos na Babilônia. O exílio veio como um castigo, como uma punição pelo pecado e pela rebeldia do povo de Jerusalém, do povo de Judá. Irmãos, se formos ver ao todo desse livro de Jeremias, eles não receberam uma palavra de conforto e de consolo de forma fácil, mas um chamado ao arrependimento profundo, a um chamado de voltarem ao Senhor de todo o coração e passarem a buscar ao Senhor. E quando olhamos para ao todo desse livro, podemos ver que o avivamento do povo de Judá, enquanto eles estavam no exílio, para eles serem libertos, para eles receberem a sua libertação, não seria de uma forma fácil e muito menos rápida, mas diante de arrependimento, diante de muita renúncia, diante de muita prostração diante do Senhor. E, irmãos, quando falamos em culto de avivamento, criamos uma certa expectativa de uma experiência sobrenatural em nossas vidas. Quando vamos a um culto de avivamento, logo a gente imagina um culto um pouco mais animado, mais diferente. O fogo vai descer, o céu vai se abrir e todos vão ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, se basearmos somente nisso, passamos a olhar de uma forma errada. Vemos somente o superficial do avivamento, aquilo que ele pode nos trazer, aquilo que ele vai nos oferecer, mas não olhamos para como devemos viver para buscar o verdadeiro avivamento. Não entendemos de que forma devemos nos comportar
para buscar o avivador de forma correta, para que o avivador aviva as nossas vidas e passamos a receber o verdadeiro avivamento. Aleluia! Aleluia, Jesus. Irmãos, estamos em uma geração da qual temos a ideia de que tudo vai vir de forma fácil, de forma rápida, um avivamento superficial. Uma geração que não quer mais viver um compromisso com o Senhor, uma intimidade com o Senhor. Não querem, eles desejam o verdadeiro, desejam o avivamento, mas não querem pagar o preço pelo avivamento. Não querem orar, não querem buscar o Senhor de todo o seu coração. Acham que buscar o Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito, vai resultar em alguma coisa, irmãos. Mas, irmãos, se olharmos para como mas não devemos olhar somente para o superficial do avivamento. Devemos nos aprofundar mais e entender que devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Devemos nos aprofundar na palavra, devemos buscar conhecimento. A palavra do Senhor vai dizer: crescer na graça e no conhecimento, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, aleluia, Senhor Jesus. Muitos hoje buscam o superficial, enquanto Deus está nos chamando a nos humilhar debaixo de suas potentes mãos, enquanto Deus está nos chamando a amar Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e com todo o nosso temor. Irmão, se nós fôssemos como o profeta Ezequiel, se deixássemos o Espírito Santo nos conduzir para o mais profundo oceano da sua presença, da sua intimidade, se buscássemos Ele, ó Pai, deixando que Ele nos conduza onde quer que Ele quer que a gente vá, a gente saberia o que é o verdadeiro avivamento. Glória a Deus. Mas a pergunta é, irmãos, de que forma devemos viver para recebermos o avivamento? Ou melhor, de que forma devemos buscar o avivador para recebermos o avivamento em nossas vidas? Se olharmos para o texto, veremos claramente: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscares de todo o vosso coração. Aí está a chave para o verdadeiro avivamento, irmãos. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Mas como é buscar ao Senhor de todo o nosso coração? É de qualquer maneira? É de qualquer jeito? É com 50% do nosso coração? Não, irmão. A palavra já vai dizer: é com todo o nosso coração, é com 100% do nosso coração. O Senhor não quer 50% do seu coração, o Senhor não quer 70%, 80%, 90% do seu coração. Ele quer você por inteiro. Ele quer que você se entregue a Ele por inteiro, se humilhe debaixo de suas potentes mãos e clame a Ele por misericórdia. Irmãos, Deus não te aceita te dividir com o mundo. Deus não te aceita você viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Isaías 42, versículo 8 vai dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a outro não darei a minha glória. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Em Mateus 6, 24 vai dizer: não podeis servir a dois senhores, ou odiará um e amarás o outro, ou desprezará um e servirá o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, assim como a pastora Roseni por muitas vezes falou aqui em estudo, o maior problema da geração de hoje é a riqueza, irmão. Estamos deixando ser controlado pelo dinheiro. Estamos fazendo qualquer coisa pelo dinheiro. Estamos fazendo do dinheiro o nosso Deus sem saber. Estamos deixando que o dinheiro ocupa o espaço do nosso coração no lugar do Senhor. Colocamos o dinheiro acima de tudo e acima de todos. Aleluia, irmãos. Glória a Deus.
O diabo, irmão, te aceita, te divide com Deus. O diabo aceita você servir a Deus e viver na prostituição, viver na calúnia, viver no pecado. O diabo te aceita você servir a Deus e viver na mentira. Mas Deus não aceita você viver de qualquer maneira. Ele te quer por inteiro, irmão. Aleluia, Jesus. Ou você se torna filho de Deus, ou você passa a ser filho do diabo. Irmãos, se alguém já te falou que todos nesse mundo somos filhos de Deus, eu posso te dizer que é mentira, irmão. Nem todos somos filhos de Deus aqui na terra. Todos nós somos criaturas de Deus, e para passarmos a ser filho de Deus, precisamos nos entregar a Ele, nos humilhar a Ele e aceitar Ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 12:30: aquele que não está comigo é contra mim, e quem não ajunta, espalha. Então, se você não está com Deus, você está com quem, irmão? Se você não está buscando a Deus, você está buscando quem? Quem você tem dedicado a sua vida? A quem você tem dedicado os seus tempos? Aleluias! E para sabermos a forma da qual devemos buscar ao Senhor de todo o coração, eu irei citar 3 coisas da qual todo cristão que se diz ser verdadeiro cristão é obrigatoriamente praticar essas 3 coisas. E a primeira delas é a oração. A oração é a base para a vida de um cristão. A oração é a forma da qual nós nos conectamos, nos aproximamos e nos relacionamos com o nosso Criador. A criatura se conectando com o Criador. A oração, irmãos, é essencial para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Irmão, a vida de oração é essencial para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você não vive uma vida de oração, certamente você não está cheio de Deus, irmãos. Mas o que é viver uma vida de oração, irmãos? Viver uma vida de oração é você estar a todo instante conectado com o seu Pai. A todo instante você está se comunicando com Ele, seja no seu trabalho, seja em casa, arrumando a casa, limpando a louça, seja na academia, a todo tempo você está em comunhão com o Senhor. Isso é viver uma vida de oração, irmãos. Aleluia, Jesus. E viver uma vida de oração também é entrarmos no seu quarto, entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao nosso Pai que está em secreto, e o nosso Pai que está em secreto nos recompensará. Precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor, precisamos passar a viver uma vida de oração aos pés do Senhor, aclamar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Irmão, Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus orava tanto ao ponto de os seus discípulos não suportarem esperar Ele no jardim do Getsêmani. Jesus vai orar e chama seus 3 discípulos, e ao chegar lá Ele pede para os seus discípulos ficarem, que Ele iria orar. Irmãos, e ao voltar da oração Ele encontra os discípulos dormindo, e ele acorda os discípulos e diz para ele: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E mais uma vez ele foi orar, e quando ele voltou, ele encontrou novamente os discípulos dormindo, irmãos. O Senhor tinha acabado de falar com eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas o Senhor dessa vez não o acordou e voltou de novo a orar. E quando voltou, eles estavam dormindo. Irmão, Jesus era Deus? Uma pergunta: Jesus era Deus? Jesus era Deus, irmãos? Sim. Ele necessitava de orar? Irmãos, Jesus está nos mostrando a necessidade da oração.
do qual devemos nos conectarmos com o Senhor, com o nosso Pai que está no céu. O Senhor está a todo tempo nos observando, o Senhor está a todo tempo nos olhando, irmão. Não ache que Ele não está ouvindo a sua oração, porque Ele certamente está. É no silêncio que Ele trabalha, é no silêncio que Ele está trabalhando sobre a sua vida, irmão. E com isso eu posso te dizer, irmãos, que não há salvação sem oração. Irmãos, lembra do ladrão na cruz? As suas últimas palavras, o que ele disse? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor olhando para ele e diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Irmãos, ele precisou de clamar, ele precisou de suplicar ao Senhor, ele precisou de reconhecer o Senhor, ele precisou de se arrepender de seus pecados para que fosse salvo, para que fosse liberto. Irmãos, desculpe a minha franqueza, mas se você não vive uma vida de oração, eu não duvido do seu chamado. Se você não vive uma vida de oração, eu não duvido do seu dom. Se você não vive uma vida de oração, eu não duvido de quem te chamou. Se você não vive uma vida de oração, eu duvido da sua salvação, irmão. Não há salvação sem oração, irmão. Devemos orar. Em 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar, orai sem parar. E se a Bíblia nos ordena a orar sem parar, é porque devemos orar sem parar. Tem muita gente que fala: mas é impossível orar sem parar. Como eu vou orar sem parar? Só se torna impossível por falta da nossa dedicação, por falta de querer nosso. Irmãos, então devemos viver uma vida de oração. Quanto tempo do seu dia você tem tirado para o Senhor? Quanto tempo do seu dia você tem se devocionado para o Senhor? Quanto tempo do seu dia você tem entrado no seu quarto, fechado a tua porta e falado com o teu Pai? Ele te espera naquele mesmo lugar da qual você orava, da qual você clamava aos pés dele. Ele sente saudade das suas orações, das suas conversas, daquela intimidade que você tinha para com ele. Ai, irmãos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto, irmão. Porque certamente ele voltará e não haverá mais tempo. Batei a porta e se abrirá. Buscar-me-eis e me achareis. Mas haverá um tempo que iremos buscar, mas não iremos mais achá-lo, porque ele já voltou e levou a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Irmão, ele já veio e já voltou para buscar a sua igreja. Iremos bater a porta e ele não irá nos abrir, porque o tempo já se esgotou, o tempo já acabou. Irmãos, e a segunda coisa da qual devemos praticar, da qual você que se diz um verdadeiro cristão, é o jejum. Irmãos, uma vida de jejum é essencial, assim como uma vida de oração. O jejum é o meio pelo qual mortalizamos a nossa carne e fortalecemos o nosso espírito. O jejum é o meio da qual negamos a nossa carne e passamos a fazer coisas que nos aumentam a nossa intimidade para com o Senhor. É o tempo da qual dedicamos somente para o Senhor. Viver uma vida de jejum, irmãos, é essencial para estarmos fortes nos tempos de tribulação, nos tempos de tempestade. Senhor, quando vivemos uma vida de oração, preparamos o nosso espírito para qualquer luta, para qualquer batalha. Quando vivemos uma vida de oração, dificilmente cairemos, porque o nosso espírito estará fortalecido e a nossa carne enfraquecida.
Não mais viveremos pela carne, mas pelo Espírito. Irmãos, e o que é viver uma vida de jejum? Não é exatamente como viver uma vida de oração, mas é você separar pelo menos 2 dias da semana para dedicar ao Senhor em jejum e oração. É você estar separando esses dias para estar mortalizando a sua carne, enfraquecendo a sua carne e fortalecendo o seu espírito, irmãos. A nossa luta não é contra a carne, irmãos. Em 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao 4, vai dizer: porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa malícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Em Efésios 6, capítulo 12, vai dizer: porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, é essencial vivermos uma vida de oração para vivermos no Espírito. Não tem como uma pessoa dizer ser cheia do Espírito se ela vive alimentando a sua carne, se ela vive fortalecendo a sua carne ao invés de fortalecer o seu Espírito. Passamos o dia todo nas redes sociais, passamos o dia todo maratonando a série da Netflix, mas não temos coragem de tirar pelo menos 3 horas do nosso dia para dedicarmos em oração e jejum ao Senhor. Perdemos tanto tempo em coisas banais, em coisas fúteis desse mundo, que esquecemos de buscar aquilo que verdadeiramente importa, a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, irmãos. Não adianta você achar que vai ficar de pé em meio a uma tribulação, em meio a uma tempestade, em meio a um deserto que está por vir, se você não pratica o jejum, se você não ora, se você não busca ao Senhor de todo o seu coração. É necessário, irmão, viver uma vida de jejum e de oração. Irmãos, devemos parar de olhar para as coisas deste mundo, devemos parar de ter somente olhares carnais e passar a ver com os nossos olhos espirituais. Aleluia. Devemos buscar mais o Senhor, devemos nos entregar mais ao Senhor, devemos praticar e dedicar a nossa vida totalmente ao Senhor. A todo momento estar conectado a Ele, a todo momento estar buscando a Ele de todo o nosso coração. Hoje em dia buscamos tantas coisas, irmão, nos dedicamos a tantas coisas, e quando chega no final do dia, já estamos cansados, já estamos fracos, e deixamos para buscar ao Senhor no outro dia. Falamos: hoje não, hoje eu já estou cansado, já fiz muita coisa, vou deixar para amanhã. E o Senhor estava lá te esperando naquele cantinho do seu quarto, te esperando você ir até Ele. Irmãos, devemos buscar ao Senhor com todo o nosso ser. É tempo de buscar, é tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de consagrarmos mais a nossa vida ao Senhor e deixarmos essa vida para trás, essa velha criatura para trás. Porque a partir do momento que vivemos em Cristo, a velha criatura fica para trás, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nos entregamos a Cristo, passamos a viver em uma nova vida, em um novo caminho. Saímos do caminho da mentira e passamos a viver no caminho da verdade. Irmãos, quando estamos afastados de Deus, quando estamos longe de Deus, irmãos, somos como um peixe fora d'água. Não há vida fora de Deus.
Se Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele não está sendo ignorante, Ele está sendo real, Ele está sendo verdadeiro, porque sem Ele não há vida, fora dele não há vida, Ele é o único caminho, o resto é tudo mentira. Aleluia, Jesus. Irmãos, e a terceira coisa da qual devemos praticar em nossa vida como cristão é a renúncia. A renúncia é essencial, a renúncia é necessária para a vida de um cristão. A renúncia, ela é o meio do qual abandonamos a velha criatura, as coisas que a velha criatura fazia, e passamos a buscar as coisas que o Senhor quer para nós. A renúncia é necessária para nos aproximarmos mais de Cristo. A renúncia, irmãos, é um processo doloroso. A renúncia dói. Desapegar de algo que você era apegado dói, mas é necessário. O Senhor nunca irá pedir para você renunciar a algo sem um propósito. Sempre que Ele pedir para que você venha renunciar a algo, é para te aproximar mais dEle, é para que você venha buscar mais Ele. Por mais que a gente não veja que aquilo está nos prejudicando, mas Ele está vendo, irmão. Ele nunca irá pedir para que sacrifiquemos algo, para que renunciemos algo por qualquer coisa. Mas sempre há um propósito, e o propósito é buscar mais dele, é nos apegarmos totalmente das coisas desta terra e nos apegarmos das coisas do Senhor. A renúncia aborda uma ideia de abrirmos mãos de algo importante ou um prazer por Deus. Aleluia. Jesus também renunciou a algo, irmão. Você pode achar que não, mas Jesus também passou por esse processo de renúncia. Jesus renunciou a sua vida por amor de mim e por amor de você, para que possamos passar a ser filhos de Deus, para que possamos ter a oportunidade de sermos salvos. Estávamos entregues à morte, estávamos entregues à condenação eterna, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e nos trouxe salvação. Aleluia, Jesus. E o que estamos renunciando pelo Senhor? O que estamos sacrificando para termos uma vida de mais intimidade para com o Senhor? Estamos realmente decididos a buscar ao Senhor de todo o nosso coração? Queremos realmente algo de Deus? Ou estamos nos acostumando com o que temos, sem querer algo a mais, sem querer viver o sobrenatural e viver somente na vida normal, sem querer ser cheio do Espírito Santo? Irmãos, o que estamos renunciando? O que estamos deixando para trás para servir mais a Deus? Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu que sacrificar a sua vida por Cristo era o mínimo que ele poderia fazer. Irmãos, Paulo entregou tudo o que tinha para viver uma vida com Cristo. Paulo considerou tudo como esterco, tudo como perca deste mundo, tudo que ele considerava importante, tudo que ele considerava de bom, ele passou a considerar como esterco, como um nada, por causa da presença de Jesus, para ganhar o Jesus Cristo na vida dele. E o que estamos renunciando? O que estamos buscando de fato? Será que estamos nos dedicando ao Senhor de todo o nosso coração? Será que estamos abrindo mão daquelas coisas que sabemos, irmão? Muitas vezes sabemos que aquilo está nos afastando de Deus, mas estamos tão apegados naquilo que não queremos deixar aquilo. Vivemos pelos prazeres carnais, pelos prazeres deste mundo.
e não queremos mais buscar a presença do Senhor de todo o nosso coração. O avivamento não virá de forma fácil nem simples, irmão. O avivamento do povo de Judá não viria de forma fácil nem simples. Aqui no versículo 13 é uma promessa do Senhor, da qual somente depois dos 70 anos o povo viria a buscar Ele. Então não seria uma promessa que se cumpriria de forma rápida e de forma fácil. E por que queremos tudo do nosso jeito? Por que queremos tudo na nossa hora? Irmãos, para ser cheios do Espírito Santo, para recebermos o avivamento em nossas vidas, requer tempo, requer sacrifício, requer mais intimidade com Deus. Aleluia, Jesus. A renúncia é necessária, irmão, em nossas vidas. Apartar a mão de sonhos dói, mas é necessário. Em Mateus 16, versículo 25 ao 26, vai dizer: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta vivermos a vida correndo atrás de sonhos? Irmãos, eu não estou dizendo que é errado a gente ter um sonho. Eu não estou dizendo que é errado você querer conquistar algo. Mas a partir do momento que esse algo, que esse sonho toma o lugar de Deus em nosso coração, isso passa a ser um Deus em nossa vida, no lugar do Deus vivo. O Senhor está falando: quem quiser salvar a sua vida, porque para viver com Cristo devemos perder a nossa vida, devemos rejeitar a nossa carne e viver para Cristo, viver totalmente dependente do Senhor Jesus em nossas vidas. Devemos estar totalmente inteiro de coração para o Senhor. Irmãos, é tempo de nos arrepender, é tempo de buscarmos ao Senhor um pouco mais, é olhar para a nossa vida e nos autoavaliar e vermos como está o nosso relacionamento com o Senhor. Quanto tempo temos dedicado ao Senhor? O Senhor nos deu 24 horas do nosso dia, mas quanto tempo você tira para Ele? Quanto tempo você tem dedicado a sua vida a Ele? Quanto tempo? Você passa mais tempo fazendo coisas banais? Você passa mais tempo no celular? Ou você passa mais tempo com Deus? Ou você passa mais tempo lendo a Bíblia? Já não queremos mais viver o sobrenatural. Vivemos uma geração fraca. É uma geração que só quer o superficial, que acha que está bom, que acha que o que tem é o suficiente. Mas assim como as 5 virgens prudentes, as 5 virgens loucas, acharam que o azeite que elas tinham seria o suficiente, elas se enganaram. Elas acharam que o azeite que elas tinham seria o suficiente até a chegada do noivo. E quando deu as meia-noite, se houve um grito, aí veio o noivo. E elas acordaram. As lamparinas delas estavam apagadas porque elas não tinham azeite reserva, irmão. Elas não tinham azeite reserva. Será que estamos tendo azeite reserva? Será que estamos buscando algo a mais de Deus? Queremos ser cheios, não somente ser cheios, mas transbordar do Espírito Santo de Deus, para que através de nossas vidas outros venham ser cheios, outros venham ser impactados, outros venham ser salvos. Aleluia, irmão. Se volte ao Senhor com todo o seu coração. O Senhor está nos chamando a buscar Ele de todo o nosso coração. O Senhor está nos chamando a nos voltar a Ele, a clamar a Ele, a voltar ao tempo de intimidade, a voltar ao tempo de oração, de consagração, de renúncia, de jejum. Irmãos, se por acaso você
se encontra afastado da presença do Senhor, se outrora você estava na presença do Senhor e hoje se encontra frio, ou já se desviou, irmão, não pense que é o fim, porque Deus não desistiu de você. Não pense que Deus se afastou de você, não, foi você que se afastou dele. Ele está a todo momento ao seu lado, esperando por você, esperando que você se doe para Ele, esperando que você sacrifique a sua vida para Ele. Assim como o filho pródigo, ao sair da casa do seu pai, de um lugar que ele nunca deveria ter saído, para gastar a sua herança de qualquer maneira, para viver uma vida voltada aos seus próprios desejos. E ao gastar tudo que tinha, ele se encontrava em um momento totalmente desprezível da vida dele, ao ponto dele desejar comer a comida dos porcos, irmãos. Mas ele teve uma atitude positiva. Ao estar no fundo do poço, ao estar no pior momento da vida dele, ele decidiu voltar para a casa do pai. Ele decidiu voltar para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. Irmãos, e ao chegar na casa do pai, antes de que ele batesse na porta, o pai foi até ele e abraçou. Irmãos, eu te digo, você que se encontra na total dependência do Senhor, você que quer voltar para o Senhor, você que toma a atitude de renovar a sua aliança com o Senhor, Ele vem até você e te abraça, Ele vem até você e te consola, e fala: estou contigo, filho, eu não te abandonei, eu não te deixei, eu estava esperando por tanto tempo. Ele está com saudade de você, irmão. Ele está com saudade da presença que Ele tinha com você, da intimidade que Ele tinha com você, do tempo que você dedicava a Ele e hoje já não dedica mais. Irmãos, Deus não desiste de você. E uma coisa eu tenho para você que se encontra afastado, para você que se encontra desviado da presença e não tem força para voltar e não encontra força para decidir tomar a melhor decisão, que é voltar para os pés de Jesus. Ainda que você desista de ser filho, Deus não desistiu de ser seu pai. Ele nunca desistirá de ser seu pai. Ele está de braços abertos para te receber, para que você venha reconciliar a sua aliança com Ele, para que você venha, irmãos, ter uma vida de intimidade com Ele. E a partir do momento que nos voltamos a Ele, nos voltamos a Ele, a partir do momento que nos entregamos a nossa vida a Ele, Ele nos tira do lamaçal do pecado, nos dá vestes novas, põe novas sandálias em nossos pés e coloca uma nova aliança em nossos dedos. Voltemos ao Senhor, busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. Irmãos, já fechei a Bíblia e aqui eu termino essa palavra. Volte ao Senhor enquanto é tempo, busque a Ele, clame a Ele. Não se apegue nas coisas deste mundo, irmão. Não se apegue nas coisas deste mundo, nos prazeres momentâneos da carne. Vale a pena sacrificar a nossa vida por amor de Jesus. Ainda que você não receba nenhuma recompensa aqui na terra, mas você terá a melhor recompensa lá no céu. Não abra mão da sua coroa, irmão. Não abra mão do seu galardão. O Senhor tem o melhor para você. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Ainda que não seja nessa terra, mas será lá no céu. Irmãos, voltemos ao Senhor, irmão. Voltemos a buscar Ele. É tempo de voltar. Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar a sua noiva. Ele está voltando para buscar aqueles verdadeiros adoradores que o adoraram em espírito e em verdade. Aqueles que
não dedicaram a sua vida aos prazeres deste mundo, mas passaram a dedicar as suas vidas aos pés de Jesus. Assim como Paulo, entendemos que o mínimo a fazer é entregar a nossa vida por alguém que entregou a sua vida por amor a nós. Irmãos, e aqui eu encerro a minha pregação. Agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor aqui no altar. Agradeço à missionária Alexandra, minha líder dos jovens, por ter me concedido essa oportunidade, e à igreja por ter confiado daquilo que o Senhor me deu e revelou. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu fico muito feliz. A gente vê um jovem trazer uma mensagem dessa tão profunda. Mas algo falou muito no meu coração nessa noite. O irmão Pedro trouxe na mensagem 3 situações. Ele falou do povo de Judá, que passou um período de 70 anos em exílio. Ele trouxe também uma passagem de um homem que estava ao lado de Jesus na cruz. Não diz o tempo que ele estava ali pendurado, mas nós entendemos que foi bem menos que 70 anos. Ele trouxe também na mensagem um filho que esteve na casa do seu pai e por um momento de adversidade ou de loucura desejou conhecer o mundo. E diante de uma mensagem pregada tão clara e tão objetiva nesta noite, eu pergunto, ou melhor, eu faço essa pergunta para mim e para vocês que estão ouvindo: quanto tempo precisamos para voltar a buscar o Senhor? Nós não sabemos se temos 70 anos. Nós não sabemos se teremos o tempo desse filho pródigo. E não sabemos que precisaremos estar pregados em uma cruz para desejar buscar o Senhor. Eu quero passar a palavra para o pastor Fernando, fazer assim as considerações finais. Quero dizer à igreja que eu peço novamente orações por esse ministério. Deus sabe o quanto é importante a oração de cada um de vocês, de cada joelho que se dobra. O Pedro é apenas o começo do que Deus tem para fazer. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Coloque em pé em nome de Jesus. Iremos ministrar a bênção para que nós possamos ir para a nossa casa ainda mais cheios do Espírito Santo e ainda mais abençoados pelo Senhor. Como a missionária disse, nós ficamos felizes por ver um jovem ministrando a palavra do Senhor. Mais felizes ainda quando você já passou por esse ministério também. Então a gente fica bem alegre para a glória do Senhor. Quantos jovens deveriam estar aqui essa noite, mas ainda não estão. Mas eu tenho certeza que depois dessa noite, você jovem, falando mais do amor de Jesus Cristo para aqueles que estão lá fora, demonstrando o quanto Deus é bom o tempo todo, e demonstrando que quando se busca ao Senhor de todo o seu coração,
você acha. E quando você acha e você sabe o que é bom, você não quer deixar ele ir embora. Você não quer perder. Então que nós possamos falar do amor do Senhor. Você jovem, eu tenho certeza que você vai a lugares onde às vezes, vou usar essa palavra, um ancião não consegue chegar. Então você jovem, leve a palavra do Senhor para aquele lugar. Onde quer que você esteja, na roda de amigos, no meio da sua galera, leve o nome do Senhor Jesus Cristo. Apresente Ele a todos aqueles que precisam ter a presença do Senhor. Porque você está na presença, então